Olá, a nossa história de hoje se passa numa creche com um médico, Mário, que era voluntário na creche e uma vez por mês ele trabalhava consultando as crianças que estavam lá, que eram crianças de 0 a 5 anos. E ele ia, como precisava fazer uma viagem de alguns dias, passou todas as crianças em consulta, passou remédio para todas e ficou preocupado só com uma criança, o John. O John era um menino de 1 aninho que estava muito debilitado há muito tempo, sempre precisando ser internado, com necessidades físicas, muito fraco, sempre com infecções por falta de cuidados no seu lar. Falou então para a trabalhadora da creche, Margarida: o John precisa de cuidados especiais, não sei não se ele vai ficar bem. Ela falou, então comentou com o médico: também o cuidado que ele tem é aqui, porque no lar dele ele não tem. A mãe tem que trabalhar de manhã à noite para sustentar, para dar alimento, para pagar as contas, que é ele e mais 2 filhos. E o marido pouco se importa, é um alcoólatra que só quis escolher o nome da criança, nada mais. O médico olhou para ela, preocupado, pensou, passou uma receita para ele. Eu estou passando essa receita com um medicamento que, se ele precisar, para vocês darem para ele. E vou deixar o nome de um colega de profissão que também vem trabalhar aqui. Enquanto eu estiver fora, ele vem consultar as crianças. Se houver necessidade, você pode chamar ele. E lá foi o Dr. Mário para sua viagem, muito preocupado com esse menino, e pensou que quando retornasse da sua viagem não encontraria ele mais lá, que talvez ele tivesse até desencarnado. E foi ele para sua viagem e ficou lá 55 dias. Retornando, passado alguns dias da sua volta, foi lá para a creche novamente. Chegou muito feliz de poder ajudar de novo. Cumprimentou a Margarida, mas ansioso para saber como estava o John. Ela perguntou: vem ver o senhor mesmo, doutor? Que diferença? Ele falou: o que foi que aconteceu? O senhor precisa ver como que foi que aconteceu. Quando o médico chegou da sua viagem, ficou ansioso para voltar à creche, para voltar ao seu trabalho voluntário, mas principalmente para saber como estava o pequenino John, que ele estava muito preocupado. Chegando lá, cumprimentou alegremente Margarida, a funcionária da creche, e foi logo perguntando: e o nosso John está melhor? O senhor nem imagina. Ele disse então: morreu? Ela falou: não. Está muito doente? Ela falou: também não. Vem ver o senhor mesmo. Aí foram no lugar onde eles ficavam na recreação. Chegando lá, ele se assustou de ver o menino, ficou muito admirado. O menino andando alegremente, gordinho, todo alegre, todo contente e com uma desenvoltura de uma criança saudável. Ele falou: o que foi que aconteceu? Quem que deram algum remédio para ele? Ela falou: sim, deram um remédio para ele. Ele falou: qual remédio que é? Ela falou: foi um elixir muito bom, muito potente. Ele falou: e é caro esse elixir? Ela falou: não custou nada. E respondeu para o médico toda feliz. Ele falou: qual o nome desse elixir? Amor. Aí ela disse:
foi uma funcionária que também trabalha aqui como voluntária, como o Senhor. Ela é como fosse uma funcionária, mas é voluntária. Também ficou muito preocupada de ver a situação do John. E ela e o marido fazem outros trabalhos assistenciais em outras casas, aonde eles atendem crianças também. E tem um trabalho de recolher as crianças para as casas, para as suas casas, levam as crianças que estão mais debilitadas e cuidam por alguns dias como se fossem seus filhos, com amor, com carinho, com alimentação saudável, em horas certas. E assim ela fez com o John, com a aprovação da mãe, e levou então ele para passar alguns dias com ela. E assim fez. Passado alguns dias, ele já começou a se sentir melhor, começou a se sentir mais animado, foi tratado com medicamentos também, mas o mais importante foi o tratamento que recebeu a atenção dessa funcionária com o seu marido e com os filhos, que ficaram todos felizes. Os 3 filhos ficaram felizes de ter um bebê para mimar, para brincar, para fazer as vontades dele. E ele se sentiu amado, se sentiu atendido nas suas necessidades, se sentiu que podia ter a atenção das pessoas, que as pessoas se importavam com ele. E aí se transformou, começou a se alimentar melhor, começou a querer falar, começou a querer andar, e aí está, como o Senhor está vendo. Ele mudou completamente, voltou para sua casa recuperado, e agora a creche está sempre supervisionando ele para ver as necessidades dele, para ver como que ele vai reagindo à casa dele. E se houver necessidade, volta para esse tratamento de amor e de carinho. O médico então falou à sua colega de trabalho, Margarida: precisamos fazer mais essa terapia, dar esse elixir de amor a milhões de crianças que estão passando por essas mesmas necessidades que o John. Quantas vidas seriam poupadas se recebessem amor? Porque as famílias às vezes não dão para atenção, porque precisam ir atrás da subsistência, das suas necessidades. E aparece alguém que se importa com a vida do outro, que quer ajudar, que quer colaborar. Precisamos ter mais colaboradores. Vamos pensar em modificar esse tratamento aqui nessa creche. E assim terminamos a nossa história de hoje, caros amigos, para ver como que a força do amor muda, transforma. Já sabemos de exemplos, de histórias onde a atenção, onde o carinho transforma as pessoas, tanto emocionalmente como materialmente. Então, o que falta para nós é doar amor. Às vezes pensamos em doar, mas às vezes é doar alimento, doar dinheiro, mas às vezes o que mais o próximo nosso precisa é doar o nosso tempo para falar com palavras com paciência, para ouvir com paciência e dar atenção, dar o seu ouvido uns minutos, olhar no olho do outro para ver o que o outro pode estar necessitando, se colocar no lugar do outro e fazer o que puder pelo seu próximo. Que Jesus disse que quem fazer ao próximo é a ele que está fazendo. Então, que possamos pensar melhor e achar uma criança, um adulto, um necessitado para doarmos o nosso amor. Porque o que nós doamos, quanto mais doamos, mais multiplicamos.
que é assim a lei de ação e reação. Que Jesus nos ampare, que Jesus nos proteja e que possamos ter sabedoria para lidar com o próximo. Que assim seja. Gratidão.